Então, a integral de 1 sobre x. Lembrando como a gente fez nos outros, a gente tem que pensar qual função que a gente deriva e cai na 1 sobre x. Então, tendo a tabelinha de derivadas fica um pouquinho mais fácil, a gente só precisa procurar. Dentre todas as funções que a gente está trabalhando por enquanto só com integrais imediatas, dentro de todas as funções integrais imediatas, qual a gente conhece que dá a sua derivada, melhor, qual função que a gente conhece que é a derivada da 1 sobre x. Se a gente olhar a tabelinha, a gente sabe que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, provavelmente, a nossa primitiva será ln de x. Então, a gente tem a integral de 1 sobre x, é o ln de x. Como ela não tem limite de integração, então a gente tem que somar esse mais k no final da conta. Aqui uma primitiva imediata, ln de x, é a primitiva de 1 sobre x, então se a gente está calculando a integral de 1 sobre x, a gente faz o processo inverso, né? A gente volta do lado direito para o lado esquerdo e procura essa função aqui de dentro. Então, a integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x mais k. E a última, 2 elevado a x, certo? Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Lógico que olhando a tabelinha de derivadas fica mais fácil. Mas a gente sabe o seguinte, que 2 elevado a x é igual a derivada, melhor dizendo, que de 2 elevado a x é igual a 2 elevado a x de ln de 2. Eu acho que essa aqui ficou muito simples, eu devia ter feito a mais difícil. Ficou muito simples. Então, lembrando que a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x ln de 2, beleza? Então, a gente tem que pensar. Lá, olhando a tabelinha de derivadas, a gente sabe que a derivada de 2 elevado a x é o próprio 2 elevado a x ln de 2. Porque a elevado a x' é a elevado a x vezes o ln de a, certo? Só que aqui no nosso resultado, a gente só tem 2 elevado a x. Então, a gente já tem o 2 elevado a x isolado aqui do lado direito. Então, a gente vai... Quer dizer, já tem não, a gente está multiplicando pelo ln de 2. Para isolar, passa o ln de 2 dividindo. Vai ficar 2 elevado a x' sobre a ln de 2. Ln de 2 é um número. Então, ele pode voltar para dentro da derivada, certo? Já que ele é um número e está multiplicando, ele volta para dentro da derivada. Então, na verdade, se a gente derivar 2 elevado a x dividido pelo ln de 2, a gente chega em 2 elevado a x, que é exatamente a função que a gente está lá dentro da nossa integral. A gente queria integrar exatamente essa daqui. Então, o que a gente faz? Aqui, da esquerda para a direita, a gente está derivando o 2 elevado a x dividido por ln de 2. Da direita para a esquerda, a gente está fazendo o caminho inverso, está integrando o 2 elevado a x. Então, na verdade, a resposta que a gente está procurando é essa que está aqui dentro dos parênteses. A integral, ou seja, a integral de 2 elevado a x é a integral da derivada, elas se anulam, de 2 elevado a x sobre a ln de 2. Então, é 2 elevado a x sobre ln de 2 mais k. Beleza? Da anterior, era só 2 elevado a x direto, porque parava aqui, ó. Só precisava lembrar disso aqui, certo? Do que eu passei para vocês resolverem. Então, a integral era 2 elevado a x, ln de 2 mais k. Simples. Então, aqui a gente vai ver algumas primitivas imediatas, são as funções que a gente já sabe, ó, a integral disso é exatamente isso. Então, a gente tem listado aqui as 6 primeiras, depois a gente tem algumas das funções hiperbólicas. Então, a primitiva do número 0, ele vai ser 0 vezes x, que dá 0 mais k. Lembrando, a gente sempre coloca o mais k no final. Então, simplesmente o k. Integral do 0 é igual a k, número real. Integral do número 1 vai ser x mais k, primitiva imediata. Integral de a, qualquer número, de qualquer número. Aqui é o número 1 específico, aqui qualquer número a. É o ax mais k. K e a são números reais. A integral, aqui, a primeira regrinha que a gente utiliza para as integrais. Integral de x elevado a n. Então, ela é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. É o inverso da derivada. A derivada fica x elevado a n menos 1. E o n passa multiplicando. Aqui o n mais 1 passa dividindo e o n mais 1 aparece no expoente. Mais k da definição de integral não definida. Aí essa a gente já viu também, foi um exemplo. Integral de 1 sobre x dx é o ln de x mais k. Integral de e na x é o próprio e na x mais k.
certo? Essas são as integrais que a gente vai utilizar aí no decorrer do curso, as integrais, as primitivas imediatas. Aí vem as hiperbólicas. Então, seguindo a sequência, a integral da seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico mais k. Lembrando que a derivada do cosseno hiperbólico volta para o seno hiperbólico. Então, por isso que a gente utiliza aqui a integral de seno hiperbólico de x é igual ao cosseno hiperbólico. A integral do cosseno hiperbólico de x é igual ao seno hiperbólico mais k. A integral de cossecante ao quadrado de x, hiperbólico de x, é menos cotangente hiperbólico de x mais k. E a integral de secante ao quadrado, secante hiperbólico ao quadrado de x é igual a tangente hiperbólico ao quadrado de x mais k. Então, para a gente poder aumentar o número de contas que a gente pode efetuar com as derivadas, a gente tem que definir as operações ou as propriedades das integrais. As duas primeiras propriedades. Então, a gente tem dada f e g duas funções e o a, um número real qualquer. Então, o que a gente tem é primeiro, a mesma coisa que aconteceu no limite e aconteceu na derivada. Uma constante vezes a função, na hora de integrar, a constante sai para fora da derivada. Quando a constante está multiplicando, não somando, certo? Então, se é 7 vezes ln de x, o 7 sai para fora da integral. Perfeito? E a segunda é a integral da soma ou da diferença. É igual a soma ou diferença das integrais. Aí calcula cada uma separadamente. E depois pode somar ou subtrair as duas. Correto? Não temos ainda a integral do produto e nem da divisão. Da divisão não existe uma regra para ela. A gente utiliza, em geral, a regra ou do produto ou da mudança de variável. Então, a gente não tem essas duas porque elas são mais complexas. A gente vai mais para frente, a gente vai conseguir utilizar elas duas. Então, por enquanto, a gente só tem essas duas propriedades básicas das integrais. Então, vamos aplicar elas direto aqui nessas 4 integrais. Então, primeiro, fazer a integral de 2x mais 3e na x dx. Então, a gente tem que aplicar as duas propriedades aí. Primeiro, a gente tem uma soma, 2x mais 3e na x. Então, integral de soma, soma das integrais. Aí, depois, a gente tem em cada uma delas, a gente tem um número vezes a função. Então, vai ser 2x, então o 2 está para fora da integral. 3e na x, o 3 sai para fora da integral. Ok? Então, a primeira coisa, a propriedade 2. Integral da soma, soma das integrais. Beleza? Então, integral de 2x mais 3e elevado a y vai ficar a integral de 2x dx mais a integral de 3e na x dx. Vejam que eu tenho que colocar o sinal de integral para os dois e o dx para os dois. Um problema que acontece muito é o pessoal parar de escrever dx, igual vocês fizeram na primeira prova. Parar de escrever o limite. O limite só para de ser escrito quando aplica o limite. Senão está errado, senão você está resolvendo uma equação e não tem nada a ver. Quer dizer, tem uma diferença entre calcular um limite e resolver uma equação. Ok? A equação você não pode resolver se dá 0 sobre 0. O limite, sim. Certo? Então, tem uma diferença que tem que tomar cuidado. Então, separei em duas integrais, tem que colocar o dx nas duas. Agora, eu vou fazer o quê? Jogar o 2, já que o 2 está multiplicando a função x, joga ele para fora. Já que o 3 está multiplicando a função e na x, joga eles para fora. Então, aqui, ó, joguei eles para fora. Saiu 2, saiu 3. Agora, utilizando a tabelinha passada anteriormente, a gente tem que fica 2 vezes a integral de x. Só que a integral de x, usando a tabelinha, é xn mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, aqui está 1, então 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mais o K1. Por que eu coloquei K1? Porque é a constante da primeira integral. Beleza? Mais a integral de e na x é o próprio e na x. Então fica 3e na x, tá aqui, mais um K2. Por que K2? Porque a constante da segunda integral. Cada integral vai ter a sua constante. Beleza? Então, constante K1 é da primeira integral, que é a integral de 2x, e a constante K2 é a integral da e na x. Agora, a gente vai fazer aqui x, 1 mais 1, 2, dividido por 2.
Então fica, ó, 2x², já que esse 2 está aqui em si multiplicando, dividido por 2, mais 3e elevado a x. Aí eu coloquei separado, K1 e K2 são números, então fiz K1 mais K2, certo? Já que número mais número é igual a número, posso simplesmente chamar essa soma de K, que é um outro número. Aqui pra gente não é importante determinar quanto vale o K, tá, pessoal? A gente só tem que saber que tem que somar um K, mas o quanto ele vale não é importante pra gente aqui, ok? Aí o que eu fiz aqui, vejam que é a última igualdade. Corta o 2 com 2, por isso só ficou x², certo? Mais 3e na x, mais um único k. Então, a gente somou essas duas e virou o k. Aí, se fosse k1 mais k2 mais k3, não tem problema. A gente pode transformar, como as constantes estão se somando ou subtraindo, elas viram uma outra constante. Beleza? Tranquilo? Vou fazer agora a letra B. Eu acabei de falar que eu só passei duas propriedades. Uma constante multiplicando a função e a soma ou subtração de funções. E eu falei que a gente não viu ainda a integral de fração ou de divisão. A gente não viu o método de integração ainda. Como que eu coloco uma integral de divisão? Então, aqui a gente tem que lembrar de algumas propriedades das potências de x. Então, a gente tem lá a integral de 1 sobre x² dx. Esse 1 sobre x² a gente pode escrever como sendo x elevado a menos 2. E aí sim a gente tem uma regrinha de integração. X elevado a menos 2, certo? Utilizando a regrinha de integração, a gente tem que a integral de x elevado a menos 2 é x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1 mais k. Essa aqui é da regra de integração das potências de x. Então a gente vai ter o quê? Na verdade, x elevado a menos 2 mais 1, menos 1, dividido pelo mesmo expoente. Ele sempre vai aparecer o expoente aqui no denominador, tá? Mesmo valor. Então aqui menos 1, vai aparecer menos 1 aqui embaixo. Aí aqui só fazer o jogo agora de sinais, né? Em cima é mais com menos, dá menos, certo? E é x elevado a menos 1, para ele ficar positivo o expoente, é só inverter ele. Então fica 1 sobre ele. Então 1 sobre x. A integral de 1 sobre x² de x se resume a menos 1 sobre x mais k.